chegamos ao módulo 3, que tem como título a importância da oração. Parece ser exagerado, ser redundante, ser repetitivo, falar sobre a oração para professores de escola bíblica dominical. Mas a verdade é que nem todos têm ou desenvolvem ao longo da vida uma vida de oração, né? Nem todos desenvolvem ao longo da sua história uma vida voltada para a comunicação com Deus, porque oração nada mais é do que falar com Deus. E é interessante que, diferente de qualquer outro tipo de ensino, como nós já mencionamos em outros módulos, a lição de escola dominical, a tarefa de ensinar Bíblia em uma escola dominical, ela tem o poder de mudar as vidas, mudar a vida das pessoas. Eu já vi pessoas se converterem em uma aula de escola bíblica dominical. E nós sabemos que quem converte não somos nós, não são as palavras que nós falamos, é o Espírito Santo que age através da palavra de Deus. E a Bíblia é o único livro que existe na face da terra que já foi publicado, em que o autor está presente no momento da leitura. Quem é o autor da Bíblia? Nós sabemos que foram pessoas, seres humanos que escreveram a Bíblia. Porém, todas essas pessoas foram inspiradas, instruídas e capacitadas por Deus, pelo Espírito de Deus, para escrever aqueles textos. Então, o nosso propósito como professor de escola dominical é transmitir Bíblia para as pessoas. E a melhor maneira de ser usado por Deus como professor de escola dominical é ter uma vida de oração. Agora, existem algumas questões importantes a respeito da oração, e eu quero compartilhar com vocês alguns pontos sobre os motivos pelos quais nós devemos orar. O primeiro ponto é que a oração mostra nossa dependência do Senhor. Existe um texto muito marcante, dito por Jesus e escrito pelo evangelista João, no capítulo 15, o versículo 4 e o versículo 5. Que nos diz o seguinte: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Eu posso ser um expert em assuntos bíblicos. Eu posso ter uma graduação feita com muito louvor, eu posso ter pós-graduação, mestrado, doutorado, posso ser um PhD em assuntos bíblicos. Porém, se eu não tiver uma vida de oração, eu vou manifestar que eu não preciso do Senhor para ensinar. E quantos professores não oram nem durante a semana que eles irão ministrar? E aí, quando nós assistimos às aulas, nós começamos a observar que existe alguma coisa faltando. E o que está faltando? Graça de Deus. E como é que nós obtemos graça de Deus? Que foi o primeiro tópico deste curso. Através da oração. Através da oração, o Senhor se comunica conosco, com o nosso espírito, nos mostra que nós somos filhos de Deus e nos enche da sua presença. Então, o primeiro motivo para que eu e você oremos, especificamente como professora de escola dominical, é porque a oração mostra que realmente nós dependemos do Senhor. Tem 23 anos, faz 23 anos que eu estudo. Eu já dediquei horas a fio para entender alguns assuntos bíblicos. Porém, por diversas vezes, eu me dediquei à conversa com Deus e pedi para que Ele me ajudasse, me auxiliasse a compreender algumas questões. Então nós precisamos orar e mostrar para o Senhor que nós somos dependentes dEle. Segundo ponto, segundo propósito, segundo motivo pelo qual eu e você, como professores de escola dominical, precisamos orar, é que a oração nos traz paz
e produz confiança. Alguns professores, algumas pessoas, elas têm mais dificuldade de se comunicar, principalmente no tocante a falar em público. Falar em público é uma das coisas que mais produz medo nos seres humanos. Existe uma pesquisa que foi feita em uma universidade nos Estados Unidos que mostra que os seres humanos têm mais medo de falar em público do que de morrer. Parece estranho, mas isso é uma pesquisa que foi feita. E algumas pessoas têm muita dificuldade. E quando nós oramos, o Espírito Santo trabalha na nossa vida e nos traz paz. E a paz que Jesus traz, a Bíblia nos mostra que ela excede todo entendimento. O que significa isso? Significa que pode estar caindo o mundo, mas eu estou em paz porque eu estou em Cristo. Todo professor de escola dominical, ele deve orar em segundo lugar, ou como segundo propósito, para que ele tenha paz, a paz de Deus, a paz de Cristo, e tenha confiança para ministrar. Isso é um ponto muito importante. A Bíblia nos diz que Jesus veio a este mundo, a esta terra, em forma corpórea. A Bíblia nos mostra no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, e em especial no Evangelho de João, principalmente no capítulo 1, que o Verbo, ou seja, Jesus, Deus em forma humana, ele tabernaculou. João capítulo 1, versículo 14, nos diz que ele habitou entre nós. A palavra habitou no grego é skenosen, que significa literalmente que ele tabernaculou. Você se lembra quando Deus orienta a Moisés a construir o tabernáculo? E a proposta principal do tabernáculo era fazer com que Deus estivesse no meio do povo de Israel. Quando Jesus veio em carne e habitou entre o povo daquele lugar, literalmente o próprio Deus passou a morar no meio deles. E isso é sensacional. E trazendo para o nosso aprendizado, para o nosso curso, quando nós observamos que Jesus teve dor, que Jesus chorou, que Jesus sofreu, ou seja, ele teve emoções e sentimentos, nós observamos que Jesus orava e orava muito. Lembra que nós comentamos lá na introdução e no tópico 1 a respeito da oração e a respeito da importância de ensinar pelo exemplo? Jesus ensinava os discípulos a orarem orando. Olha que coisa interessante. Vamos ler o que está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Eu vou continuar lendo ao meio da revista e corrigida. Diz-nos assim o texto. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Jesus deixou os discípulos em um lugar, se retirou para que ele orasse. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Quer dizer que Jesus passou uma hora orando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o texto nos diz: e indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados, ou seja, estavam com muito sono. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto de seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. A vida de Jesus foi complicada. Acredita-se que ele teve um vislumbre do que iria acontecer com ele. Crucificação, sofrimento. E a Bíblia nos mostra que ele suou sangue. A pressão arterial de Jesus estava
tão alta, o estresse, o sofrimento chegou a um ponto tão desesperador que a única coisa que trouxe a ele paz e confiança foi a oração. E mais uma vez eu lhes pergunto, se Jesus orou, e Jesus era mestre, por que alguns professores de escola dominical não têm uma vida de oração? Charles Spurgeon, um grande homem de Deus, que fez uma grande obra neste mundo, ele escreveu uma frase célebre, que diz o seguinte: a verdadeira oração não é algo meramente mental, nenhum exercício vocal. É muito mais profundo que isso. É uma transação espiritual com o Criador do céu e da terra. Esse é o segundo motivo pelo qual eu e você, como professor de escola dominical, precisamos orar. O terceiro é que a oração traz sabedoria. Isso é bíblico. Existem dois tipos de sabedoria. A que você adquire com o passar dos anos, as suas experiências, os seus sofrimentos, os seus investimentos na questão de conhecimento e tudo mais, e as dificuldades que você e eu passamos, nos ensinam a agir de forma melhor. Então, existem dois tipos de sabedoria. A primeira é essa, a sabedoria humana. E a segunda, mais importante, é a sabedoria que vem de Deus. Então, quando nós oramos, nós recebemos do céu sabedoria. Olha o que o apóstolo Tiago escreveu a respeito desse assunto. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, a sabedoria mais importante é a que vem de Deus. Quando nós oramos, pedindo sabedoria a Deus para conduzir uma sala de aula com alunos complicados, para conduzir a sala de aula em situações específicas, para nos conduzir em sala de aula em assuntos delicados, a sabedoria vem do alto, ela vem de Deus. Então esse é mais um motivo pelo qual eu e você precisamos orar. E o quarto e último ponto, propósito, tópico a respeito do fato de nós precisamos orar é que a oração tem o poder de mudar a história. Se nós observarmos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver homens e mulheres que se detiveram na oração, investiram tempo em oração e Deus mudou a história. Existe um texto marcante que nos conta a história de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus lá no Egito para ser o libertador de Israel. Moisés tinha as suas qualificações, porém Deus trabalhou na vida dele para que essas qualificações fossem usadas para o propósito específico. Mas acontece que o povo de Israel era um povo muito difícil, um povo que a Bíblia chama de dura serviço. O que é dura serviço? É literalmente um povo que não conseguia olhar para cima e reconhecer Deus e nem olhar para baixo em sinal de humildade. Eles eram ruins. Reclamaram da cebola, reclamaram da carne, reclamaram da água, reclamaram de tudo. E o Senhor chegou para Moisés e falou: Moisés, isso está no livro de Êxodo, capítulo 33, do versículo 12 ao versículo 17. Vejamos. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há na face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. A questão é que Deus queria dizimar o povo,
e recomeçar novamente através da vida de Moisés. E Moisés orou ao Senhor, intercedeu ao Senhor e disse: Senhor, foste tu que salvaste o povo. Senhor, se o Senhor não for conosco, então nós não queremos sair daqui. Moisés, através da oração, mudou a história do povo de Israel, antigamente chamados de hebreus. Então, irmãos, nós precisamos orar. Não tem como fugir desse assunto. Não tem como fugir da tarefa e da obrigação de orar. A minha intenção não é dizer que você tem que orar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Isso não me pertence. Isso é uma questão pessoal entre você e Deus. Mas a minha intenção e a minha obrigação, e neste curso eu digo para você que você precisa orar para ser um professor de escola bíblica dominical impactante. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.